Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema elementos básicos da expressão artística. E como é de costume, eu sempre inicio as nossas aulas fazendo alguns apontamentos, algumas ponderações, principalmente em decorrência do estado de calamidade pública com a qual nós estamos vivenciando. Eu peço encarecidamente aos senhores permaneçam quietos em suas casas, em suas residências, evitem ficarem saindo sem necessidade e, caso realmente tenha, recorram à utilização de máscaras. E a lembrá-los que agora a Organização Mundial da Saúde recomenda-se que nós utilizemos cerca de 2 máscaras e não apenas uma, ok? Bom, iniciando a aula de arte de hoje, que tem como tema ponto e reta. Professor, mas eu tenho uma dúvida, ponto e reta não são as mesmas coisas? Não, não são. E é exatamente isso que nós veremos a partir da aula que está iniciando agora. Bom, os elementos básicos da expressão plástica são ponto, linha, plano, que é o suporte, e a cor. Sem esses elementos, é impossível que qualquer ser humano, bem como qualquer artista, consiga externalizar a sua obra. Então, são necessários esses 4 itens, esses 4 elementos que são os arcabouços da expressão plástica. Quais são? Ponto, linha, plano, que é o suporte, e a cor a ser utilizada. No tema da aula de hoje, alunos, nós faremos a diferenciação entre 2 deles, o ponto, bem como a linha. É necessário que vocês tenham assistido o vídeo anterior, que traz essa diferenciação de forma clara, de forma expressa, e vocês já têm um suporte, então ficará mais claro agora a compreensão e o entendimento que eu tenho certeza que os senhores terão. Bom, comecemos então pelo ponto. O ponto é o elemento primeiro da composição plástica. É a menor partícula da forma. Professor, então todos os elementos da expressão plástica iniciam-se com um ponto? Sim, exatamente. O plano, o ponto, aliás, é o primeiro elemento a ser externalizado no plano. Sem o ponto, nós não temos a linha. Sem o ponto, nós não temos a representatividade de uma cor. E sem o ponto, em um plano, o plano fica escasso de representatividade. Então, o ponto é o elemento primordial e o primeiro de todos. Ele nos transmite a sensação de algo parado, imóvel, estático. Podemos distinguir 2 tipos de ponto, o ponto gráfico e o ponto físico. Então, assim, para os senhores, é necessário que vocês entendam da seguinte forma. O ponto, ele transmite uma sensação de coisa parada, imóvel e estática. Mas o ponto, uma vez que ele é externalizado em um plano, ele adquire várias outras formas. Mas, no começo agora, é necessário que vocês entendam a diferenciação entre ponto gráfico e ponto físico, que eles são diferentes, e é isso que nós veremos agora. Vejam bem, o ponto gráfico é o resultado do toque do lápis, da caneta, do pincel sobre a superfície do papel. A lembrá-los, alunos, que aqui foram utilizados alguns exemplos, lápis, caneta, pincel sobre a superfície do papel, mas isso depende do objeto com o qual nós estamos a manuseá-lo, pode ser qualquer um deles. E ele possui 2 dimensões, comprimento e largura. Então, para que os senhores entendam, o ponto gráfico, ele possui 2 dimensões, comprimento e largura, podendo, portanto, variar de tamanho. Ele é bidimensional e muito usado pelos pintores. Aqui nós temos alguns exemplos de pontos. Nós temos pontos agrupados, que corresponde a esse primeiro retângulo, que é este. Nós temos pontos dispersos,
eles estão dispersos, estão distantes entre eles. Nós temos dispersos e agrupados, no centro agrupado e nos lados estão dispersos. Redondos e agrupados, que é este exemplo. Nós temos pontos concentrados, que é este exemplo, e pontos em saturação. Então, para que fique mais claro para os senhores, é necessário que vocês entendam da seguinte forma. O ponto gráfico, ele possui comprimento e largura, e por isso ele é bidimensional. Comprimento e largura. Comprimento, largura. Comprimento e largura vem de 2, não é? Por isso que recebe o nome de bidimensional. Então, o ponto gráfico, a lembrá-los que ele é sempre bidimensional, ok? Passemos agora para outro tipo de ponto, que é o ponto físico. Esse ponto físico, diferentemente desse ponto gráfico, ele é palpável, ou seja, eu consigo pegá-lo. Interessante, não é mesmo? Ponto gráfico, nós vimos que ele possui uma característica sendo bidimensional, comprimento e largura. Já o ponto físico, ele é palpável, ou seja, nós conseguimos pegá-lo. Uma esfera, uma bola de futebol, é um exemplo de ponto físico. É, por definição, todo corpo esférico no espaço que nos circunda. Professor, o nosso planeta Terra, ele é um ponto físico? Sim, ele é um ponto físico no universo. Professor, o Sol, a estrela solar, ela é um ponto físico? Sim, ela é um ponto físico no universo. A Lua, ela é um ponto físico? Exatamente, outro ponto físico. Então, são exemplos para ficarem mais claros para os senhores. Por sua vez, ele possui 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Diferentemente do ponto gráfico, que nós vimos que ele possui comprimento e largura, o ponto físico, ele possui altura. Então, ele possui comprimento, largura e altura. Sendo tridimensional, é mais usado pelos escultores. Nos nossos trabalhos de artes, usamos os pontos gráficos e a representação de pontos físicos. Por exemplo, bola de gude, uvas, laranjas, os planetas. Muitos artistas usaram o ponto como elemento de base para a construção de imagens gráficas e pinturas. Ele foi amplamente utilizado pelos pintores no pontilhismo, que representavam as figuras na tela por pequenos pontos. Essas imagens, alunos, embora estejam com a coloração preto e branco, elas trazem uma característica marcante da arte pontilhista. E tá certo que nem se eu aproximar o máximo aqui, os senhores não conseguirão perceber. Mas elas foram confeccionadas, elas foram criadas com a utilização de pontos, agrupamentos de pontos entre eles, na verdade, que favoreceu a confecção dessas obras de artes, ok? Agora, alunos, para que nós fechemos aqui o entendimento sobre os pontos. Nós vimos que o ponto, ele é o início das obras plásticas. Sem o ponto, não há obra plástica alguma. Nós vimos que os pontos, eles se subdividem em 2 categorias: ponto gráfico e ponto físico. O ponto gráfico, os senhores perceberam que ele é bidimensional, ou seja, comprimento, largura. O ponto físico, os senhores perceberam que ele é tridimensional, comprimento, largura e altura. Ok, estamos entendidos? Passemos agora para as definições de linha. A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. Podemos classificar as linhas da seguinte maneira. Calma aí. Aqui já passa para a classificação das linhas. Mas e o conceito de linha? A linha, na verdade, senhores, ela é formada pela junção de pontos sucessivos e contínuos. Se nós tivermos pontos sucessivos e contínuos, eles se tornam linhas. E essas linhas, elas sofrem algumas subdivisões. E são essas subdivisões que nós veremos agora. Quanto à forma, a linha pode ser reta. Vou marcar aqui para ficar mais fácil
para que os senhores entendam. Reta, que é este exemplo. Quebrada, por exemplo, a linha quebrou. Quebrada. Mista, linha mista. Curva, fechada e ondulada. Ondulada, cheia de ondas. Que são esses exemplos que os senhores conseguem visualizar por meio desse vídeo. Então, essa definição, a lembrá-los que refere-se às linhas quanto à forma. Então, quanto à forma das linhas, elas podem ser retas, quebradas, mistas, curvadas, fechadas ou onduladas. Ok? Estamos entendidos? Passemos agora para a posição da linha. A lembrá-los que essa posição da linha ela é muito clara de ser percebida e compreendida. Nós temos as linhas verticais, nós temos as linhas inclinadas, nós temos as linhas horizontais, horizonte, aquilo que eu visualizo, vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo, e inclinada. Esses são os exemplos das linhas quanto à posição. Ok? Então, de certa forma, esse é o conteúdo que os professores organizaram para os senhores fazerem esse estudo. Então, a fechar aqui o conteúdo das linhas, só para ficar mais claro para os senhores, nós vimos que as linhas são sucessivos pontos de forma contínua, e que essas linhas elas se subdividem quanto à forma e à posição. Relacionado à forma, nós temos as linhas retas, quebradas, mistas, curvas, fechadas e onduladas, e quanto à posição, nós temos as linhas verticais, inclinadas e horizontais. Ok? Passemos agora para atividades. Vocês verão também que é uma atividade bem tranquila de ser feita. Vamos lá, senhores. Atividade de arte. Questão número 1. Faça um desenho e preencha os espaços vazios utilizando pontos de tamanhos diferentes. Alunos, essa atividade ela é bem tranquila de ser feita. Percebam, vocês vão utilizar a técnica do pontilhismo. Então, faça, olha só, deixa eu voltar aqui. Entendam da seguinte forma, façam um desenho. Especificou, professor, qual tipo de desenho? Não. Então, pode ser quaisquer tipos de desenhos. Eu vou pegar esse desenho aqui que se refere ao quadrado. Acho que ficou quase como se fosse um quadrado, isso mesmo. Preencha os espaços vazios usando pontos de tamanhos diferentes. Quais tipos de ponto? Os pontos que os senhores quiserem. Então, percebam aqui. Vou pegar esse ponto. Um ponto que foi feito. Ah, professor, eu quero fazer um outro ponto. Posso? À vontade. Um ponto um pouquinho maior. Isso mesmo. Ah, professor, eu quero fazer um ponto em forma de um quadrado. Posso também? Posso. Opa, fiz. Assim sucessivamente. Então, são pontos de tamanho diferente. Essa é a questão número 1. Pedia para que vocês organizassem um desenho. Vocês fizeram um quadrado. Preencheram com pontos de tamanhos diferentes. Ok, é isso que é para ser feito. Fácil, não é mesmo? Passemos para a questão número 2, alunos. Questão número 2. Classifique as linhas abaixo quanto à forma. Quanto à forma, a forma das linhas, nós estudamos agora há pouco com o senhor no vídeo. Isso, se vocês tiverem dúvida, é só voltarem um pouquinho o vídeo e vocês retirarão as dúvidas de vocês. Tranquila, não é mesmo? Bem fácil de ser feita. Questão número 3. Monte uma composição com pontos, linhas e cores. Seja criativo. Tranquila de ser feito, não é mesmo? Monte uma composição com pontos, por exemplo, fica mais claro aqui para os senhores. Monte uma composição com pontos, podem ser dos mesmos tamanhos ou de tamanhos diferenciados, sem problema. Com linhas
linhas, linhas, linhas. Não sei se isso aqui vai sair uma linha, alunos. Sai uma linha, uma reta, na verdade, né? E cores. Vamos ver aqui se essas cores saem diferentes. Suponhamos que eu queira, saem aqui umas cores até legais de serem utilizadas, alunos. Que é o critério de vocês organizarem isso da melhor forma possível que vocês quiserem, ok? Sejam criativos, alunos. É essa a atividade da aula de hoje, uma atividade super simples, bem tranquila de ser feita. Quaisquer dúvidas que os senhores tiverem, recorram ao grupo no horário da aula e tirem. Eu estou aqui exatamente para isso, ok? É um prazer imenso estar com vocês nessa aula de arte mais uma vez. Eu a encerro desejando aos senhores um ótimo dia e juntos nós conseguiremos sair dessa fase pandêmica, ok? Tenham esperança, alunos, as coisas melhorarão. Um abraço a cada um de vocês e até mais.